falar de dificuldade de dormir, não podemos falar de insônia, tudo mais, se nós não falarmos sobre ansiedade. Muito provavelmente, eu digo assim, muito provavelmente a grande maioria das pessoas encontram a dificuldade de dormir, encontram a insônia por causa da ansiedade. Muito provavelmente foi por conta de preocupações, foi por conta de problemas na sua vida que realmente tirou você do eixo. Problemas, preocupações, todas essas questões que exacerbaram esses sintomas, se pode ser assim dizer, que todo mundo hoje coloca num balaio de gato, ansiedade. E por que eu falo isso? Porque é o seguinte, hoje, qualquer coisa, a pessoa fala que está com ansiedade. Hoje, qualquer coisa, a pessoa fala assim, não sei o que é preocupação, eu estou um pouquinho ansioso com isso, isso aqui me traz ansiedade, eu estou ansioso com esse trabalho que eu estou desenvolvendo. Ou seja, de repente, a ansiedade se banalizou. Hoje, todo mundo fala em ansiedade. E o mais perigoso é que se confundem os outros transtornos psicológicos com ansiedade. Um exemplo. Você está com ansiedade, com depressão. Você tem síndrome do pânico ou ansiedade generalizada. Ou seja, parece que tudo hoje está nesse, eu chamo de balaio de gato, porque da onde eu vim do interior, né? A gente fala que quando é uma bagunça, a gente fala que é um balaio de gato, ou seja, é desordem. Por isso que é muito importante nós fazermos aqui uma definição do que é ansiedade. Eu não vou colocar aqui o que é definição, mas eu vou apresentar para vocês um conceito. Um conceito que vai figurar muito bem o que é ansiedade, vocês vão poder visualizar o que está acontecendo na sua vida e, mais ainda, o que vocês podem fazer para atacar essa ansiedade, para controlar essa ansiedade. Não se deixar levar por esses pensamentos, por esse turbilhão de pensamentos, por essas sensações físicas de coração batendo, tudo mais. Você sim pode conhecer mais do seu corpo, conhecer mais da sua ansiedade. E isso já vai lhe trazer armas, ferramentas para lidar com toda essa ansiedade. Muito bem. Quando nós pensamos em transtornos psicológicos, a nossa humanidade já estava numa pandemia com os transtornos psicológicos. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e que, consequentemente, traziam a insônia. Então, muito provavelmente, você começou aqui, a ansiedade, famosa ansiedade. A famosa ansiedade que chega no seu dia, uma das consequências que ela pode trazer é a insônia. E a insônia, noite, né? Vai afetar as suas noites. Só que aqui eu quero deixar muito bem claro que as pessoas confundem e é normal. A ansiedade tem os seus mecanismos. E nós vamos entrar aqui a fundo
para conhecer esses mecanismos da ansiedade. Só que é o seguinte, a ansiedade pode desencadear a insônia. Pode desencadear exatamente as nossas noites mal dormidas. Só que é o seguinte, uma vez desencadeada a insônia, ela tem os seus mecanismos, as suas engrenagens próprias, o qual nós devemos agir para a insônia e para a ansiedade. Na sexta-feira, eu falei para vocês exatamente do caminho oposto, né? O quanto que nós ignoramos isso aqui, ó. A ansiedade, as preocupações, o turbilhão de pensamento, tudo isso que provoca na nossa vida, pode trazer noites mal dormidas. No entanto, as noites mal dormidas, a dificuldade de dormir, a insônia, ela também é uma causadora de ansiedade. E aí o que acontece? A pessoa procura um médico, procura um psicólogo, procura um terapeuta, procura ajuda profissional e chega para ele e fala assim, doutor, doutora, eu tô com ansiedade. No entanto, esquece de falar sobre sono, sobre o sono dela. Naturalmente ela vai falar, eu não estou dormindo à noite. Não estou dormindo à noite. Então o que acontece? Qual que é o tratamento dado para a insônia? Um remédio para dormir. Um remédio. E vocês já estão aprendendo aqui comigo, já estão aprendendo no decorrer dessa semana toda, que remédios não curam a insônia, não tratam a insônia. Ao contrário, remédios para dormir causam um prolongamento da insônia e uma dependência química e psicológica na pessoa. Bom, a gente falou bastante de remédios, mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Nós temos mecanismos da ansiedade, nós temos mecanismos da insônia, que são independentes. Vez ou outra, nós achamos que uma vez curado a ansiedade, uma vez que a gente curou a nossa ansiedade, né? Nossa, curei as preocupações do dia, a nossa insônia naturalmente vai melhorar. Mas não melhora. E eu coloco aqui a minha própria história. Eu tive insônia, eu tive noites mal dormidas, a minha insônia começou por conta de ansiedade. Aliás, muita gente está me perguntando, tá? Sobre a minha história. Sexta-feira vocês vão descobrir como que eu, Gilmar, fui das noites em claro ao sono profundo. Vou contar tudo para vocês. É claro que eu estou usando aqui alguns exemplos para figurar, para ilustrar um pouco do nosso conteúdo aqui. No meu caso, a minha insônia veio por conta da ansiedade. Preocupações no trabalho, preocupações na vida pessoal, minha família, problemas na família, tudo mais, deixaram a minha ansiedade exacerbada. E isso fez o quê? Me trouxe insônia. E aí o que aconteceu? Eu procurei ajuda profissional, eu fiz psicoterapia. Chegou uma hora que eu não estava dormindo, a minha ansiedade durante o dia estava prejudicando as minhas coisas, chega uma hora que é a gota d'água, é o ponto final. Eu não estou conseguindo viver. E aí que eu fui procurar ajuda. Só que é o seguinte, eu pensei que uma vez curada a ansiedade, naturalmente a insônia ia ser curada. Mas eu estava enganado. Não foi. Eu consegui baixar a minha ansiedade, eu consegui aliviar a minha ansiedade, eu consegui controlar a minha ansiedade, no entanto, a minha insônia continuava lá. Falo para vocês aqui, vou fazer uma deixa para vocês aqui.
Muito provavelmente a sua insônia começou por conta de um gatilho emocional, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Pergunto para vocês: a sua insônia foi resolvida quando o problema que gerou ela também foi resolvido? Um exemplo. O que está gerando a minha insônia foi problemas financeiros, foi a minha situação financeira. E aí o que acontece? Passou, você conseguiu equilibrar a sua situação financeira, pagou as contas, só que você continua com insônia. Foi a perda de um ente querido. Pois é, mas já faz mais de 10 anos. Já foi digerido isso nas suas emoções e você continua com insônia. Só que a sua insônia está retroalimentando essas emoções. Você não está vendo mais esse mecanismo. Então, é o seguinte, para você que respondeu sim, nós temos ferramentas para lidar com a ansiedade, nós temos ferramentas para lidar com a insônia. Ferramentas para lidar com a insônia, eu vou falar bem massivamente, na semana da melhora natural do sono, que vai ser semana que vem, segunda-feira que vem. Na realidade, eu já estou dando muitas práticas, muitos conteúdos no decorrer de todos esses dias. Já estou apresentando para vocês aqui práticas para lidar com a insônia. Só que hoje eu vou passar para vocês alguns conceitos sobre ansiedade, porque é necessário, quando nós estamos aí no turbilhão, no meio da fogueira, também é necessário nós agirmos durante o dia para aliviar um pouco a pressão da noite. Então aqui eu vou falar exatamente como que você pode controlar essa ansiedade de forma a dormir melhor. Eu quero exatamente restringir aqui o nosso assunto, porque ansiedade, você vai ter ansiedade de medo de voar, você vai ter ansiedade de falar em público. Aqui eu vou tratar da ansiedade devido a problemas, devido a preocupações que ficam na sua cabeça que não estão te deixando dormir melhor. Apenas para figurar, no meu treinamento, no meu programa Chega de Insônia, que é um programa exatamente voltado para que você possa dormir rapidamente, em 15 minutos, para você recuperar a sua capacidade de dormir rapidamente em até 15 minutos e ter mais de 7 horas de sono. Nesse meu programa, eu criei um mini curso só sobre ansiedade. Exatamente para que todos os alunos se beneficiem também dessas práticas para que você possa controlar as suas preocupações durante o dia e não afetar a noite. Então vamos lá. Eu quero colocar aqui, nós vamos falar aqui do mecanismo da ansiedade. Então eu vou explicar aqui o mecanismo da ansiedade. Como que a ansiedade funciona na sua vida? A ansiedade, ela tem 4 fatores, e eu vou explicar direitinho eles aqui. Pensamentos, humor, sensações físicas, e o quarto aqui é comportamentos.
A ansiedade, ela vai ter esses 4 pilares aqui na sua vida. Detalhe, em que eu estou me baseando o modelo da ansiedade? Eu estou me baseando na terapia cognitivo-comportamental, que hoje também terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, tá? É muito bom falar isso, porque o que é essa terapia cognitivo-comportamental? Na realidade, é uma linha, é uma linha de ação psicológica, psicoterapeuta, né? Que vai mexer com a sua cognição e com seus comportamentos. Que hoje é a primeira linha, padrão ouro, para se tratar a ansiedade no mundo todo, no planeta. E quando eu falo assim, padrão ouro, da onde que vem? Por que é a primeira linha? Por causa de experimentos, por causa de testes. Testes com milhões e milhões de pessoas. Empregaram uma linha de tratamento, outra linha de tratamento, outra linha de tratamento. A terapia cognitivo-comportamental está entre as primeiras, o padrão ouro hoje, para se tratar a ansiedade. Assim como existe a TCC para a insônia, que é a base do meu método, que também é o padrão ouro. E por que é o padrão ouro? Por que dá tão certo? Porque é um padrão terapêutico que vai na raiz do problema. Não fica comendo pelas beiradas. Não é uma prática que vai comendo pelas beiradas. As práticas aqui da terapêutica é ir na raiz do problema. É exatamente o que eu vou figurar aqui para vocês. Então é o seguinte, quando nós pensamos em ansiedade, a primeira coisa que nós devemos cuidar é os pensamentos. Pensamentos é um pilar muito sério da ansiedade. E o que acontece com pensamentos? Os pensamentos de uma pessoa ansiosa é superestimar o perigo. Superestimar o perigo. O que é isso? Superestimar o perigo. Existe um risco, existe algum problema na vida dela. Só que aquele determinado problema na vida dela é exacerbado, é superestimado muito mais do que o problema é. Vamos dar um exemplo coletivo aqui? Vamos falar da pandemia do Covid. Ora, é bem necessário falar o quão sério é tratar a situação. O quanto que essa situação de cuidado, o quanto que essa nossa situação de preservar a nossa saúde, preservar o nosso físico, é importante. No entanto, tratar com seriedade é diferente de estar desesperado. Percebem essa diferença? Conseguem ter o bom senso de separar essa questão? É necessário sim tratar com seriedade, mas não com desespero. O que é tratar com ansiedade? Ora, você precisa fazer as suas atividades, ir no supermercado, fazer uma compra, tudo mais? Tudo bem, tem alguém que possa fazer por você? Não. Ou você pode arrumar alguém? Pode. E qual que é o inverso? Isso é você tratar com seriedade uma situação. Mas o inverso é você se prostrar à situação.
Meu Deus do céu, eu vou ficar sem comer, eu estou sem comida em casa, eu não posso comprar mais nada. Olha o problema que está acontecendo no mundo. Isso é você superestimando o perigo. Existe um risco? Existe. Mas como que está a sua percepção do risco? É exatamente isso. Superestimando o perigo. Então, com a ansiedade, nós superestimamos qualquer risco. Pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema na família, pode ser uma situação pessoal. Então pense aí no seu problema, pense aí no que você está passando e olhe com serenidade e seriedade para aquele problema. Quando você olha e começa a raciocinar sobre aquilo, você começa a baixar essa superestima, o quanto que nosso psicológico superestima o risco. Do outro lado, essa é uma característica dos pensamentos. Tem outra característica dos pensamentos. Subestima. Subestima o seu poder. O seu poder de enfrentar. O que é isso? Além de nós superestimarmos um risco, nós subestimamos. O que é subestimar? É colocar para baixo. É falar assim, nós não temos capacidade. Eu não tenho capacidade de lidar com um problema desse. Então, o nosso pensamento sempre gira nessas duas situações. Nós exacerbamos o risco e nós jogamos para baixo a nossa capacidade de lidar com aquele problema. Então, nós não sentimos um nada aqui. A gente joga para baixo. Uma das características de pensamentos ansiosos, uma das características dos pensamentos de quem tem ansiedade, são os pensamentos e se. O que são esses pensamentos e se? E se acontecer alguma coisa com a minha mãe? E se aconteceu alguma coisa comigo? E se eu não conseguir pagar essa conta? E se o chefe me chamar na mesa por causa desse trabalho? E se eu for chamado para apresentar alguma coisa na frente de uma multidão? E se? E se? E se meu filho chegar tarde? E se meu marido? E se eu ficar internado, não sei das contas? E se? Colocando isso bem no futuro, colocando exatamente essas probabilidades futuras, você vai traçando cenários que são totalmente irreais, que só existem na sua cabeça, superestimando o perigo e subestimando a sua própria capacidade. Tanto é que quando nós vamos agir nos pensamentos, nós precisamos enxergar, primeiro, o tamanho do perigo. O perigo é grande? O perigo realmente é grande? Pode afetar significativamente você? Então é interessante você ir por outro caminho. Agora, se o perigo é controlável, aí a gente começa a esmiuçar mais. Qual que é o problema que você está passando? Qual que é o problema na família que você está passando? O problema no trabalho? Será que é tão sério assim? Ah, Gilmar, tem um problema financeiro, não sei das contas, não sei o que lá. Tá. Você colocou na ponta do lápis? Você verificou com o gerente?
Você verificou se realmente é tudo aquilo mesmo para pagar? Você não pode negociar? Então é quando esse perigo, que antes era uma montanha na tua frente que você não enxergava nada, começa a diminuir. E ao mesmo tempo, você precisa superestimar o seu poder. Você tem que recuperar o seu poder. Poder de resolver a situação. Poder de enfrentar a situação. É isso. É o seu enfrentamento aqui. Bom, vamos continuar. E o que acontece com esses pensamentos aqui? Todos esses pensamentos vão deixando você com um humor. Você vai ficando nervoso, você vai tendo estresse, você vai tendo esgotamento. É isso. Esgotamento. Você vai tendo esgotamento. O seu humor vai lá para baixo. Você fica no seu rosto, fica na sua cara que você está preocupada. O seu humor vai nublando. É exatamente isso. Então, olha só. Olha que interessante. O negócio é esse aqui, ó. Pensamentos vão agindo no seu humor. E o seu humor vai ficando... O que é humor aqui? O humor é como está o seu estado de espírito. Como que você está hoje? Qual é o pano de fundo do seu humor hoje? Como está o seu humor hoje? Está aqui, ó. Esses pensamentos, como quando começam a martelar na cabeça, quando começam a ficar evidentes na cabeça, vão alterando seu estado de humor. Vão alterando aqui seu estado de humor. E aí o que acontece? Com o estado de humor alterado, esse estado vai se perpetuando mais nas horas do dia. Vai se perpetuando mais nas horas do dia. E aí vai gerando sensações físicas. Que tipo de sensações físicas? Suores. Pressão alta. Insônia. E etc. E etc. Tudo isso vai te deixando com sensações físicas. Essas sensações físicas, quando menos você se vê com o coração, com seu coração acelerado, as suas mãos começam a suar. Aí é conforme cada um vai ver. Dores de cabeça, você fica realmente esgotado, que sua cabeça explode, parece que vai explodir a sua cabeça. Tá legal? E essas sensações físicas vai também te gerando comportamentos. O que é isso? Que tipo de comportamentos que é esse? São comportamentos de evitação. De evitar. O que é isso? De repente, você está evitando muitas situações que te deixam com ansiedade. Vamos dar um exemplo? Às vezes é algum problema na sua vida que está te trazendo ansiedade. E aí você faz o quê? Você começa a evitar falar com aquelas pessoas que te deixam nervoso, nervosa. E aí você vai deixando de falar com aquelas pessoas. Pode ser, às vezes, uma situação no trabalho. E aí você vai evitando, você evita de estar em reuniões, você evita de assumir trabalhos, você vai evitando. O que acontece? Esse comportamento de evitação, no curto prazo, ou seja, naquele momento, pode até aliviar a sua ansiedade, pode até baixar um pouco a sua ansiedade. No entanto, no longo prazo,
isso piora a sua ansiedade. Por quê? Porque é como você varrer a sujeira para baixo do tapete. Você evitou, mas cedo ou tarde você vai ter que evitar, você vai ter que enfrentar aquela situação. Sendo que, olha só, a melhor maneira para controlar a ansiedade é você ver por você mesmo o quanto você é capaz, o quanto você é poderoso, poderosa de lidar com a situação. E quando você realmente enfrenta, não enfrentar de briga, mas enfrentar de forma serena, séria a situação, pronto. Você enfrentou, você viu que aquele risco não era tão grande. E você viu o quanto poderoso você é, o quanto você tem capacidade. Pronto. No longo prazo, a sua ansiedade vai diminuindo. Você vai se tornando capaz. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, por isso que é tão eficaz. Porque ela vai no cerne da questão. Pegam essas pessoas que exatamente estão evitando e trocam o comportamento delas. Então é o seguinte, como que funciona esse mecanismo? Olha só, vocês podem perceber que todos esses 4 pilares, um influencia o outro. Então, olha só, aqui a gente falou do caminho do pensamento afetando o humor. Só que o inverso também é correto. Você num estado nervoso, nervosa, esgotado, com estresse, vai gerar também mais pensamentos. A mesma coisa, sensações físicas. As sensações físicas, se você tem suor, pressão alta, quando você vê o seu coração batendo, você começa a falar, será que eu estou tendo infarto? Será que eu estou tendo algum problema? Meu coração está saindo pela boca. E aí, como que vai ficando o seu humor? Até com medo aqui, medroso, né? O medo começa a agir também no seu humor. Também também é certo esse caminho. E, além do mais, sensações físicas podem provocar pensamentos e pensamentos podem provocar sensações físicas. Ou seja, será que eu estou tendo um ataque cardíaco? E se o meu cérebro já não está trabalhando bem? E se o meu coração está tendo problema? Olha os pensamentos aqui. Além do mais, comportamentos é a mesma coisa, né? A gente pode voltar aqui. Comportamentos com evitação pode fazer com que essas sensações físicas perdurem muito mais tempo. Sendo que se você agir em poucas semanas, você já consegue se libertar, quebrar este mecanismo da ansiedade. A mesma coisa também pensamentos e comportamentos, né? Ou seja, esses quatro pilares são muito importantes. São muito importantes para quando você for lidar com a ansiedade. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Como que isso aqui pode afetar a nossa biologia? Como que isso aqui pode afetar o nosso organismo e realmente acabar com as nossas noites? Aqui eu vou falar de 2 hormônios importantíssimos, que é o cortisol e a adrenalina. O cortisol e a adrenalina. O que acontece? Quando nós estamos com ansiedade, quando esse mecanismo está agindo na nossa vida, o nosso cortisol fica desregulado
e a nossa adrenalina exacerbada? É claro, porque estes hormônios, eles são usados para acelerar o nosso corpo, para colocar num estado de alerta. Vamos falar um pouquinho dele. Cortisol, eu sempre bato nessa tecla, né? Muitas pessoas falam assim, é o hormônio do estresse. Não é. Cortisol é muito importante para a sua vida. É o hormônio que te faz ficar acordado, que te faz ficar no estado de vitalidade, de ter energia. Cortisol é muito importante na hora certa e quando está em equilíbrio no organismo. O cortisol, quando ele está regulado, aqui eu vou colocar aqui, manhã, e aqui eu vou colocar noite. O nosso cortisol, quando ele está regulado, eles têm um pico pela manhã e ele abaixa até a noite, para depois sofrer um outro pico aqui. Tá legal? Ou seja, é pela manhã que você precisa de energia. É pela manhã que você precisa de vitalidade. É pela manhã que você precisa estar alerta. Então, o que acontece? O nosso cortisol, quando está no estado de normal, ele tem o seu pico ali pela manhã. Só que aí acontece o seguinte. Quando esse mecanismo da ansiedade está trabalhando, está te gerando pensamentos perturbados, humor, sensações físicas e comportamentos, o que acontece? O seu corpo, o seu organismo, através dos seus pensamentos, vai deixando você no estado de hiperalerta. O que é um estado de hiperalerta? Por ele achar que tem um perigo o tempo inteiro, toda hora, não vai mais existir esse ciclo do cortisol. O cortisol vai ficar em picos, então ele vai diminuir e vai aumentar, diminuir e vai aumentar, vai diminuir e aumentar. E ele não abaixa. Esse cortisol. Por quê? Exatamente porque esse estado alterado da ansiedade. E o que esse cortisol alto vai fazer com o seu sono? Você vai ter dificuldade de dormir, você vai ter dificuldade de pegar no sono, vai deitar e vai pensar em um monte de coisa, até o que você não queria pensar, até coisa da sua infância, até besteira você vai pensar. Tudo por conta desse cortisol alto. E aí, às vezes, você até consegue adormecer. Talvez você adormeça ali por exaustão. Só que o que acontece? Você não vai conseguir ter um sono profundo, porque esse cortisol vai continuar alto no seu organismo. E qualquer coisinha vai te acordar. E vai te acordar assim, com batedeira, né? Com seu coração batendo, com tudo isso desregulado. Então, é muito importante você ver esse cortisol. A pergunta que você pode fazer é o seguinte: Gilmar, como que eu regulo esse cortisol? Olha só. O principal regulador do cortisol no nosso corpo, sabe qual é? Sabe o que é? É o nosso ciclo circadiano. É o nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o nosso relógio biológico. Eu ouvi você falar isso, Gilmar, numa das lives semana passada. Exatamente. Qual que é o principal fator que regula nosso relógio biológico? Sono. Se o nosso sono não estiver bem, o nosso relógio biológico vai estar desregulado. E o cortisol também. Então percebam que quando se trata de sono, de insônia, vira sempre um mecanismo perpétuo, né? Uma coisa vai piorando a outra. Um sono ruim vai piorando seu cortisol, um cortisol ruim vai piorando seu sono. Sendo que quando você regula aqui seu relógio biológico,
Quando você regula aqui seu ciclo circadiano, pronto, tudo se regula, tanto o seu sono quanto o seu cortisol. Outra coisa, um detalhe que talvez eu esqueci de falar, os dois hormônios são produzidos nas nossas suprarrenais, que são as glândulas que ficam bem acima dos rins. Em cima dos dois rins tem as suprarrenais, que exatamente segrega o cortisol e a adrenalina. A adrenalina, muito provavelmente você já conheça, é o hormônio que deixa o seu corpo inteiro preparado, ou para lutar ou para fugir. Exatamente. É um hormônio fenomenal que foi muito importante, é muito importante para a nossa própria sobrevivência. Foi muito importante para nós, enquanto espécie, porque é ele que fez nossa espécie sobreviver aí, milhões e milhões de anos de evolução. Senão, nós não teríamos condições de correr ou de nos proteger de qualquer perigo. Só que o que acontece? Com esse mecanismo da ansiedade exacerbado, as nossas suprarrenais ficam, como que eu posso assim dizer? Ficam trabalhando demais, ficam exaustas. Exaustas de quê? De tanto produzir cortisol e de tanto produzir adrenalina. Porque, claro, o que está causando esse seu coração bater? O que está causando esses tremores, esse suor frio? Adrenalina. Adrenalina passando aí na sua corrente sanguínea. Isso é muito importante. Bom, entendi. E por que é muito importante? É uma coisa que talvez não te explicaram todo esse mecanismo da ansiedade. Não esmiuçaram com você que talvez faz um acompanhamento médico, talvez você faz um acompanhamento psicológico, terapêutico, tudo mais. Talvez não te explicaram esse mecanismo da ansiedade. Não te explicaram aqui o passo a passo que está acontecendo aí dentro. E para mim, eu acho fundamental, o primeiro passo você saber disso. Por quê? Como que você quer mudar uma coisa dentro do seu organismo se você não sabe o que é? Eu estou sentindo ansiedade. Então agora você já pode separar na sua cabeça, discriminar na sua cabeça pensamentos, humor, sensação física, comportamentos. Como que isso está agindo no seu dia a dia, como que isso está agindo no seu organismo. Somente isso, somente tendo essa ciência, somente tendo esse conhecimento, você já está a anos-luz de controlar a sua ansiedade de quem não sabe. De quem não sabe isso. Muito bom. É o seguinte. Por que as pessoas, às vezes, um tratamento de ansiedade, por que às vezes um acompanhamento à nossa ansiedade pode ficar por tantos anos, pode deixar esse nosso estado ansioso por muitos meses e até anos? Eu coloco aqui o seguinte, e é aqui que eu quero falar da junção das duas. Da ansiedade e da insônia. Muitas pessoas fazem a seguinte pergunta para mim: Gilmar, seu programa é também para quem tem ansiedade? O seu programa também serve para quem tem ansiedade? Você também olha a ansiedade? A resposta é categórica. Sim, sim. A ansiedade de quem melhora o seu sono é totalmente curada. A grande maioria dos meus guerreiros curam aqui da ansiedade. E eu vou explicar por quê. Eu vou exatamente explicar por quê. Eu dei a deixa no começo, é a hora da gente entrar mais a fundo aqui.
A ansiedade pode ser uma que gere a insônia. Mas vocês perceberam também que a insônia pode gerar ansiedade. E onde que as pessoas erram? Erram aqui quando vão controlar a sua ansiedade. Olhar somente para o seu dia. Olhar somente para as suas preocupações. Aí eu pergunto para você, como que você está tratando o seu sono? Como é o que você está tratando o seu sono? É com remédios? Remédios não vão trazer seu sono natural de volta. Remédios, eles te apagam. É como se fosse uma anestesia leve que te tira da consciência, te cega, mas não te traz o seu sono de volta. E, aliás, muito provavelmente você já sabe que remédios perdem o efeito com o tempo. E aí você vira refém do remédio. Por quê? Porque, não faz mais efeito. Você não pode tirar. Senão, aí o seu sono piora de vez. Porque agora o seu organismo, o seu cérebro adquiriu tolerância. Tolerância. Adquiriu dependência. Então é o seguinte, para você, eu pergunto, como que está sendo tratado o seu sono? Eu nem sei, Gilmar, não estão fazendo nada. Então, esse é o momento para que você dê um basta, tanto na sua insônia quanto na sua ansiedade. Por quê? Boa parte do que você está sentindo durante o dia pode ser porque você perdeu a capacidade de dormir. Gilmar, nós perdemos a capacidade de dormir? Sim. Sim. Se você deita na cama e não consegue adormecer rapidamente, você não consegue mais manter um sono a noite toda, você tem um sono picado, você acorda no meio da noite e não está conseguindo mais voltar a dormir, o que acontece? Sim, a sua capacidade de dormir está afetada. Mas calma, da mesma forma com que você perdeu, você pode recuperar. Você pode recuperar. É muito importante aqui tratar as duas em conjunto. Tanto é, guerreiras e guerreiros que chegam para mim, chegam no meu programa, tratam do sono, melhoram o sono e começam também fazendo as práticas que eu coloco ali do nosso mini curso de ansiedade. Falam assim, gente, como que essas duas estão ligadas, mas são diferentes? É isso que eu quero deixar com vocês. Não espere que, uma vez melhorado a sua ansiedade, naturalmente a sua insônia vai ser curada. Naturalmente a sua insônia vai ser resolvida, porque não vai. Da mesma forma com que eu expliquei aqui os mecanismos da ansiedade aqui, eu também expliquei os pilares do sono. Eu vou falar mais sobre os mecanismos da insônia nessa semana. Tem os mecanismos dela, mas é necessário tratar elas com diferenciação. Se você não cuidar do seu sono aqui, sabe o que é perigoso de ter? Recaídas. Por que as pessoas têm muitas recaídas? Por que as pessoas têm muitas e muitos tropeços na vida? Porque às vezes é o seguinte, às vezes a situação melhora, às vezes a situação aqui até melhora. O sono melhora mais ou menos. A pessoa sai do incêndio e agora está quentinho. Não está às mil maravilhas, mas está quentinho. O que acontece? Esse mecanismo aqui ainda está latente.
está ali pronto para desabar novamente. Basta o quê? Basta algum gatilho no seu dia, basta alguém ser rude com você, basta alguém te tratar com má educação, basta algum problema na família acontecer, basta alguma coisa acontecer e esse mecanismo volta. Por que esse mecanismo é perpétuo? Porque as pessoas não cuidam adequadamente da ansiedade e do sono. É bem característico isso. Recaídas. As recaídas são muito sérias. Se você não cuidar do seu sono, a sua ansiedade não está completamente curada. Eu coloco isso por experiência própria. Por experiência própria. Eu falei aqui, eu controlei a minha ansiedade, mas a minha insônia continuava. O que aconteceu? Passado um tempo, eu achando que estava melhorando, de repente eu comecei a ter recaídas. A minha ansiedade começou a piorar. Por causa de quê? Por causa da insônia. Prestem atenção nisso. Muito bem. Agora aqui então, vamos para as práticas. Gilmar, então tá. Coloque aqui pra gente um pouco, um passo a passo inicial para que a gente já comece a melhorar da nossa ansiedade, para que essa ansiedade durante o dia não prejudique a sua noite. Então aqui eu vou falar de eu vou dar aqui uma prática que é ouro para a sua ansiedade. Pode parecer infantil, pode parecer simples demais, mas essa prática, ela carrega um poder dentro dela muito fenomenal, que é o caderno do desassossego. Caderno do desassossego. Desassossego. Caderno do desassossego. Gilmar, como assim caderno do desassossego? O que é esse caderno do desassossego? Vamos lá. É um caderno que você vai pegar, que você vai chamar de seu. É particular seu. Ninguém vai ver. Tome isso como um particular seu. É para você escrever. E você vai colocar nesse seu caderno todos os problemas que estão atormentando a sua cabeça. Todas as preocupações que estão atormentando a sua cabeça, mas não é simplesmente jogar ali de uma maneira desorganizada. Eu vou ensinar para você como fazer isso de uma maneira organizada. Você vai escrever os seus problemas respondendo 3 perguntas. O que é? Ou qual é o problema? O que é? Qual é o problema? Como vou resolver? E embaixo, quando? Quando vou resolver? Quando vou resolver? Então você vai pegar um caderno e você vai criar uma rotina, um hábito. 3 horas antes de dormir, 3 horas antes de começar o seu relaxamento, 3 horas antes de começar o seu relaxamento, você vai sentar sozinho, sozinha, e vai começar a escrever, tirar tudo que está na sua cabeça e colocar num papel. Não pode ser celular, não é no celular. Não pegue celular e vai escrever. É papel e caneta. Por que, Gilmar? Porque isso aqui é um treino cognitivo-motor.
cognitivo motor. O que é isso? O que é um treino cognitivo motor? É um treino que você vai treinar a sua cognição. Treinar como? É o seguinte, prestem atenção na velocidade. Os nossos pensamentos estão ali velozes. Estão velozes demais. Estão pensando em um monte de coisa, de repente você está pensando uma coisa, vem outra coisa totalmente diferente. Então, prestem atenção na velocidade. Se nós formos falar dos nossos problemas, essa velocidade cai, né? A gente não consegue falar tudo que a gente está pensando. Tem algumas pessoas que conseguem, né? Que falam demais da conta, mas não é esse o caso. Até mesmo aí, existe um filtro entre pensamentos e fala. Não existe? Pois é. Agora imagine o filtro entre pensamentos e escrita. É muito maior. É muito mais poderoso. Se você não consegue falar o que você está pensando, imagine escrever o que você está pensando. Olha, o quão poderoso é. Você vai começar a frear, você vai começar a colocar o pé no freio, primeiro para organizar. Vem cá, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever aqui sobre aquela minha dívida no banco que realmente está me deixando sem dormir. Então, qual é o problema? Primeira pergunta, o que é? Qual é o problema? E aí entra aqui um treino de ser claro, de você ter clareza, porque é o seguinte, isso ninguém vai te falar de ansiedade, porque isso é a minha própria definição de ansiedade, a minha própria definição de quem já passou e já sofreu com ansiedade. Ansiedade é 95% bagunça e 5% risco real. Anotem essa daí. Ansiedade é 95% bagunça e 5% risco real. Bagunça de quê? Bagunça de pensamentos. Lixo mental. Você vai misturando uma coisa com a outra e de repente aquele troço vira um enorme entulho na sua cabeça. Quando você começa a organizar os seus pensamentos, colocando eles de forma clara e descreva, tá? É para descrever mesmo. Descrever como assim? Eu tô com uma dívida no banco. Não é simplesmente, eu tô com uma dívida no banco. Escreva. Quanto é essa dívida? Qual é o valor dessa dívida? Qual banco que é? Sabe por quê? Porque quanto mais descrição você vai colocando, quanto mais clareza você vai colocando, mais você vai descarregando pensamentos no papel. E você vai aliviando sua cabeça. Pode ser um problema de saúde do seu filho. Então, o seu filho está com um problema de saúde. Qual é o problema? Qual é o problema de saúde dele? É uma gripe? É um resfriado? Ele está com Covid? Ele está com câncer? Ele está com pneumonia? Mas descreva bastante mesmo. Coloque num papel, descarregue a sua cabeça num papel para descrever qual é o problema. E aqui você pode colocar todos os seus problemas. Problemas de casa, problemas no trabalho, problemas da vida pessoal, problemas financeiros, saúde. Isso é muito importante. E aí nós vamos para a segunda pergunta. Como vou resolver esse problema? É aí que você vai começar a planejar a resolução do problema. Vou contar um segredinho da mente para vocês. A nossa mente, ela não se alivia somente quando a gente resolve um problema. Ela se alivia quando nós temos clareza do caminho que nós precisamos fazer para resolver o problema. Anotem essa daí. A mente não somente se alivia
quando a gente resolve o problema, mas quando a gente deixa o caminho claro. Na nossa frente, a gente enxerga aquilo que vai resolver o problema. Então é o seguinte, existem problemas que são sem solução, mas você pode planejá-los, você pode colocar eles no papel. Vamos dar um exemplo de um problema que não tem solução? Ah, o meu filho está internado por causa de saúde, por causa de alguma doença. Tem como resolver esse problema? Não. Não tem como simplesmente dar saúde para o seu filho. Não tem como resolver. Mas você pode traçar o caminho, passo a passo, que está dentro dos seus limites. Ou seja, eu posso levar ele no hospital para fazer um exame tal. Ah, eu posso levar ele para consultar o médico X. Eu posso levar ele para fazer o exame Y. Ou seja, vá descrevendo. Levar o meu filho no médico, o médico doutor XYD. Coloque aqui o nome do médico. Coloque aqui o tipo de exame. O que é isso? É você organizando essa bagunça. É você organizando 95% de bagunça lá na tua cabeça. Você vai organizando aqui essa sua bagunça. Tá certo? E aí, quando você vai resolver? É importante você vai dar uma data. Para cada passo a passo que você colocar aqui, você vai colocar aqui quando você vai resolver. E quando, novamente, pessoal, quanto mais claro você for, mais você vai ficar aliviado. Quando? Ah, semana que vem. Não, semana que vem é totalmente... não é claro, é segunda ou é sexta-feira? Coloca ali o dia. É segunda-feira, dia 10 de maio, às 19 horas. Se puder colocar hora, melhor ainda. Melhor ainda. Se tem uma coisa que a ansiedade corre, a ansiedade escapa, é quando você é específico nas coisas. Anota, ó, hoje essa live foi de pedrada, hein? Essa live foi de pedrada. Eu descasquei o abacaxi aqui da ansiedade para vocês. Coisas que muito provavelmente vocês nunca ouviram falar. Quanto mais você for específico, mais a ansiedade vai correr da sua vida. A ansiedade gosta de coisas assim, nebulosas. Eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo nervoso, nervosa. Por quê? O que está te deixando nervoso, nervosa? Ah, é a minha família. Quem da sua família? Ah, é aquele meu tio, não sei o quê. O que ele te fez? Olha só o que a gente está passando aqui. Olha só o que a gente está passando aqui. E quando nós fazemos isso, quando nós criamos esse condicionamento de fazer esse preenchimento do caderno do desassossego 3 horas antes de começar nosso relaxamento, o que nós estamos criando? Nós estamos criando um ciclo falando o seguinte: a partir daqui eu vou fechar o meu caderno e os meus problemas ficaram dentro dele. Eu posso dormir tranquilo agora. Vou fechar o meu caderno. Existe também o ritual de fechar o caderno. Você fechou o caderno, seus problemas ficaram ali. Você pode aliviar a sua mente. Pode dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque você planejou direitinho todos os problemas que estão passando na sua vida. E não tem mais perigo de ter aqueles pensamentos que te perturbam na hora que você deita para ir dormir. Olha, é poderoso. É poderoso. Caderno do desassossego. Eu chamo de caderno do desassossego porque é onde que você vai escrever todos os seus problemas. Mas os meus guerreiros e guerreiras insistem que eu mude esse nome para sossego. Porque para
quem realmente faz esse caderno alivia muita ansiedade. E a ansiedade é exatamente isso. Você não tem um ciclo, você não para o seu dia para começar a noite. É muito necessário você estabelecer. Gente, sono é cíclico. É cíclico. Como que você vai dar um basta no seu dia, um basta nessas preocupações para você começar a relaxar à noite? Tá aqui, ó, uma prática poderosa do seu caderno do desassossego. O que é, qual é o problema, como vou resolver esse problema e quando vou resolver esse problema. Muito importante falar isso. É muito necessário. Isso daqui é poderoso. Poderosa. Guerreiros e guerreiras que agora vão comprar um caderno de 200 folhas para escreverem os seus problemas. Depois vocês me falam. Implementem isso na vida de vocês. Vocês já vão começar a perceber a melhora. Vocês já vão perceber o quanto que isso alivia a ansiedade e o quanto que isso melhora o seu sono à noite. Vocês mesmos vão atestar. Bom, eu agradeço muito, muito a sua presença aqui. Essa live realmente, nossa, quase 9h20 já. Foi pedrada. Nossa, eu me sinto muito feliz quando você dá, quando a gente compartilha assim, conteúdos de valor aqui. Conteúdos de valor. Fico muito feliz, muito grato por isso. Espero que realmente isso faça uma diferença na sua vida.